Pesquisa revela que o Armazém Ulisses é a melhor madeireira de toda a região, em qualidade, preço e atendimento. Então vamos lá conferir? Aqui você encontra portas, janelas, forras, acessórios para marcenaria e madeiras em geral. Quem anda nesse período pelo Nordeste, mais especificamente pelo Rio Grande do Norte, deve encontrar uma paisagem verde em muitos lugares. Mas não se engane, se você for procurar, em muitos desses lugares, boa parte do gado já morreu. Pois, de acordo com a Associação dos Criadores, a Associação Seridóense dos Criadores aqui do Rio Grande do Norte, a metade do rebanho já morreu. Aqui do meu lado, o Nivaldo Brum, que é o presidente da associação. Nivaldo, a situação não é fácil, né? Não, a situação não é fácil e é preciso que haja um socorro público. Nós já perdemos 50% dos rebanhos em virtude da problemática da seca e é importante que as ações governamentais do governo federal e estadual cheguem com muita rapidez. É impressão minha ou mesmo se a gente tiver uma quantidade boa de chuvas esse ano e até no próximo ano, não irá resolver uma situação que foi realmente muito grave, já que perdeu muito. Nós passaremos vários anos para repor os rebanhos, porque muitas matrizes foram abatidas e mortas. Então essa seca de 2012, que está se prolongando agora de 2013, ela terá efeitos por vários anos a seguir, porque será necessário grande tempo para que os produtores rurais, os criadores, se refaçam dessa calamidade. Nivaldo, mas deixa a gente a par então da situação da seca hoje, porque a gente tem visto algumas chuvas, o povo se alegra e tem a impressão de que a seca acabou em alguns lugares, mas não é bem assim. Não, a seca continua. O que nós tivemos foram chuvas isoladas em algumas propriedades rurais, em alguns municípios, mas no geral o quadro de seca continua castigando com muita força. Mas se a gente citar aqui, por exemplo, a cidade de Serra Negra do Norte, que até pouco tempo era abastecida por carro-pipa e agora não mais, já que o açude lá encheu e está sendo abastecido novamente a cidade. A gente pode dizer que Serra Negra saiu da seca ou não? Ela está numa seca verde, porque Serra Negra especificamente tem água nos açudes, por reservatórios, para abastecer a cidade, mas as chuvas vieram muito tarde, de forma que as pastagens elas não estão ocorrendo como em anos normais. Então, digamos aí uma meia pastagem, uma pastagem insuficiente para os rebanhos. Então, deixa a gente tapar da situação. Quais são as consequências de maneira geral do que a gente está vivendo? Haverá, sim, será mais dizimado o rebanho e o produtor rural, o criador, o homem do campo sofrerá muito se não houver um socorro público muito efetivo. A gente tem gente passando fome? Fome, até então, não em função desses sistemas de bolsa do governo, mas mais um ano em seguida, sim, porque você sabe que há uma inflação da seca e essa inflação ela está evidente aí. Então o homem do campo, mesmo com esse socorro público em relação às bolsas, isso não é suficiente para comprar sua alimentação. Então aqueles produtores rurais, os agricultores mais simples, pessoas mais simples, sim, terão muitas dificuldades. Como é que está afetando na economia da nossa região? Olha, 92% do território do Rio Grande do Norte é no semiárido. Então, quando há uma calamidade dessa forma, isso repercute não somente na vida do homem do campo, mas no comércio, na indústria e na prestação de serviços de um modo geral. Sobre soluções, aqui o senhor falou hoje na reunião com o deputado Henrique, falou sobre a criação de um Estatuto da Seca. Como seria esse estatuto? Nesse Estatuto da Seca, a associação vem dizendo para os seus dirigentes que é necessário sim o Estatuto da Seca para que sejam estabelecidas as políticas públicas do governo federal em relação à seca. Então, por exemplo, é preciso que se deixe bem claro um marco regulatório nessa problemática da seca. Então, a gente entende que uma lei complementar, um Estatuto da Seca com caráter de lei nacional, recaindo sobre União, Estados e municípios, e estabelecendo toda essa política do crédito rural, crédito fundiário, recursos hídricos e questões das licitações para os governos se haver na questão das compras dos serviços nos anos de seca. E é fundamental também que seja criado um fundo da seca para que União, municípios e estados tenham recursos
aporte recursos regularmente para quando chegar essas calamidades dessa natureza, que são cíclicas, se tem um fundo para suprir essas necessidades. Isso aí é já o que se fazia no Antigo Egito, por exemplo, se guardar comida, né? O conselheiro José disse ao rei que dos anos de vaca gorda juntasse dinheiro nos anos de vaca magra. Então é preciso que, como as secas são cíclicas, são recorrentes e são, na verdade, é uma verdade verdadeira, porque sempre ocorrerá no Nordeste, então é preciso que haja esse aporte de recursos para suprir essa demanda. Isso não existe hoje, não existe esse recurso específico da seca. Não, o que a gente vê é que nem políticas públicas determinadas. O que a gente vê é que essa seca encontrou, sobretudo os municípios, de calça curta. Né? Os municípios não dispõem de recursos, até pela questão da receita tributária, que 75% dos recursos ficam com a União, nós temos aí 25%, 30% com os estados e 5% com os municípios. Então, nesse pacto federativo, os municípios são os mais prejudicados e com certeza não podem arcar com os custos de uma calamidade dessa natureza e de tal envergadura. Então é importante que haja sim o Estatuto da Seca, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional criando esse fundo da seca e determinando que por lei complementar sejam estabelecidas as políticas públicas do semiárido, sobretudo a política do crédito rural. Né? Muito se fala também a respeito da Conab, a distribuição do milho. Mas a gente foi fazer uma matéria na Conab e mostrou que a Conab também recebe uma quantidade insuficiente para atender a demanda. Então, na verdade, onde é que está o problema? Está ali na administração da Conab ou está no governo federal que não manda o material para eles? O problema está nos dois. Veja só, o governo federal porque aporta milho em quantidade inferior ao necessário. E a Conab porque não há uma logística na sua distribuição, sobretudo em relação à transparência. Então nós fizemos um requerimento, a Associação Seridões de Criadores fez um requerimento ao presidente da Conab solicitando um portal da transparência. Agora, quando concluímos agora a reunião com o deputado Henrique, eu conversei pessoalmente com o presidente da Conab, João Lúcio, e ele assegurou que da forma como requeremos, haverá um estudo sim para fazer um software no sentido de que seja toda a distribuição da logística, da comercialização e da distribuição seja acessível a todos pela rede mundial de computadores. Presidente, qual seria a solução definitiva da seca? A transposição do Rio São Francisco? Que, Não. aliás, vai chegar ao Seridó, é o que se espera, através do Rio Piranhas? Não, eu acho que essa solução do São Francisco é uma solução boa, mas ela não supre toda a carência. Né? É preciso mais açudagem, é preciso mais poços, é preciso crédito rural, é preciso assistência técnica adequada. É um conjunto de fatores que isso sim deve ser materializado numa política pública do semiárido e da seca, e é isso que estamos propondo com o Estatuto da Seca. Para a gente encerrar então, na perspectiva mais esperançosa possível, o que é que vai acontecer em 2013 e 2014? 2013 eu espero que chova, eu espero que chova, mas estamos aí lutando, a nossa associação, as forças vivas da sociedade, como o Grito da Seca no Acari e outras entidades, a gente está lutando para que o Estado tenha esses subsídios, o poder público tenha esses subsídios, para que aí encetar as políticas públicas necessárias. Ok, presidente, obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos, um abraço. Boa sorte. Obrigado. Vanderlei Filho para a TV Seridó.